Ela se acordava todos os dias antes do sol. Não por disciplina, não por vontade, por hábito de quem aprendeu que a escuridão é mais gentil com corpos como o dela. Na penumbra da cozinha, seus braços largos não chamavam atenção. Suas mãos, grossas e rachadas pelo trabalho, pareciam apenas mãos. E o silêncio da madrugada não tinha olhos para medir sua cintura, nem boca para comentar o quanto ela ocupava de espaço no mundo. Marta vivia numa casa que não era sua, numa fazenda que não era sua, numa vida que parecia ter sido desenhada para outra pessoa. Alguém mais magra, mais bonita, mais desejada. Ela cuidava dos filhos de Dona Helena, a viúva rica do município de São Roque das Palmeiras. Uma cidade pequena demais para esconder qualquer segredo e grande demais para que alguém se importasse com os dela. Eram 3 crianças. Pedro, de 9 anos, que tinha o olhar sério de quem já entendeu que o mundo não é justo. Ana Luísa, de 6, que ainda acreditava em fadas, mas começava a duvidar. E o pequeno Tomás, de 3, que chamava Marta de Tata, porque foi a primeira palavra que aprendeu a dizer, antes mesmo de mamãe. E isso Dona Helena nunca perdoou. Dona Helena não era cruel da forma que se espera. Não gritava, não batia, não humilhava com palavras afiadas na frente de visitas. Sua crueldade era feita de suspiros, de olhares demorados para o prato de Marta na hora do almoço, de frases que começavam com "não é por mal, mas..." e terminavam com algo que doía por dias. "Marta, você não acha que deveria comer menos arroz? Estou dizendo por você, querida. Homem nenhum vai olhar para você assim." Ou então, quando alguma visita perguntava quem era aquela moça, Dona Helena respondia baixinho, como quem pede desculpas: "É a Marta, cuida das crianças. Coitada, tem um coração enorme, e o corpo também." E ria, sempre ria. E as visitas riam junto, e Marta sorria também, porque tinha aprendido que sorrir dói menos do que chorar na frente dos outros. Ela tinha 32 anos, nunca namorou, nunca foi beijada. Nunca foi escolhida para dançar numa festa junina, nem para ser par de ninguém em formatura alguma. Na escola, sentava no fundo. Nas festas, ficava perto da mesa de comida. Não porque quisesse comer, mas porque era o único lugar onde sua presença fazia sentido aos olhos dos outros. A gorda perto da comida era quase uma piada que se contava sozinha. Ela nunca reclamou, nunca gritou, nunca disse que doía. Apenas engoliu, como engolia tudo, em silêncio, com um sorriso que ninguém percebia ser uma armadura. Seu quarto ficava nos fundos da casa, depois da lavanderia, num cômodo que antes era depósito. Dona Helena mandou colocar uma cama, um ventilador velho que fazia mais barulho do que vento e uma cortina fina no lugar da porta. "Por enquanto", disse Dona Helena quando ela chegou 5 anos atrás. O "por enquanto" nunca acabou. Marta pendurou na parede uma imagem de Nossa Senhora, uma foto da mãe, já falecida, e um pequeno espelho redondo que ela evitava olhar de frente. Às vezes, de noite, antes de dormir, ela passava a mão no próprio rosto, devagar, como quem tenta reconhecer alguém que nunca foi apresentada a si mesma. Imaginava como seria acordar e ser outra. Não necessariamente magra, apenas vista, apenas notada por algo que não fosse o formato do corpo. As crianças a amavam de um jeito que só criança sabe amar, sem filtro, sem cálculo, sem vergonha. Pedro pedia para ela contar histórias antes de dormir e segurava a mão dela com força, como se temesse que ela desaparecesse. Ana Luísa penteava o cabelo de Marta com uma escova de boneca e dizia que ela era a princesa mais bonita do reino. E Marta ria e chorava ao mesmo tempo, por dentro, num lugar onde ninguém via. Tomás simplesmente não largava dela. Dormia no colo, comia no colo, chorava e só parava no colo dela. Quando Dona Helena tentava pegá-lo, o menino esticava os bracinhos de volta para Marta, e o rosto de Helena se fechava como uma porta batida pelo vento. "Você mima demais esse menino", dizia Helena. Mas as duas sabiam que não era mimo. Era amor. E era exatamente isso que Helena não suportava. Que seus filhos amassem mais aquela mulher gorda, sem estudo, sem sobrenome, sem beleza, do que a própria mãe. Helena nunca dizia isso em voz alta, claro. Mas Marta sentia. Marta sempre sentia tudo. Porque quem é invisível desenvolve uma audição emocional sobre-humana. Escuta o que não é dito. Vê o que não é mostrado. E carrega tudo sem dizer uma palavra. Foi numa terça-feira de setembro que ele chegou. O caminhão parou na frente da fazenda perto do meio-dia, levantando uma poeira vermelha que tingiu o ar como se o próprio chão estivesse sangrando. Era um caminhão velho, com a pintura descascada, carregando ferramentas, postes e rolos de arame. Dona Helena tinha contratado alguém para refazer as cercas da propriedade, que estavam caindo havia meses. O homem desceu do caminhão devagar, com o chapéu baixo, as botas gastas, a camisa desbotada aberta no peito. Tinha as mãos grandes, o rosto queimado de sol, e uma cicatriz antiga que ia da sobrancelha esquerda até o meio da bochecha, como um rio seco mapeado na pele.
Seu nome era Elias. Marta estava estendendo roupa no varal quando o viu. Não sentiu nada de especial. Não houve música, não houve tremor. Não houve aquele arrepio que as novelas prometem. Ela apenas olhou, registrou e voltou a estender as roupas. Homens como aquele não olhavam para mulheres como ela. Isso não era amargura. Era dado estatístico da vida inteira. Elias tinha 44 anos, uma ex-mulher que o deixou por um fazendeiro mais rico, 2 filhos que moravam com a mãe no Mato Grosso do Sul e que ele via uma vez por ano quando sobrava dinheiro para passagem. Carregava no bolso uma foto deles, amassada de tanto ser dobrada e desdobrada. Falava pouco. Comia o que tinha, dormia onde mandavam, trabalhava como se o trabalho fosse a única oração que sabia rezar. Quando chegou à fazenda de Dona Helena, olhou ao redor, mediu o tamanho do serviço com os olhos e só disse: "Dá para fazer em 3 semanas, se o tempo ajudar." Helena gostou dele, não dele em si, de como ele era útil, homem calado, trabalhador, sem exigência, o tipo de pessoa que se contrata, se usa e se esquece. Mandou Marta preparar um prato de comida e levar até o curral, onde ele montaria seu acampamento provisório. "Leva lá e volta rápido, não fica de conversa." Marta levou. O prato pesava menos que o silêncio entre os dois. Ela colocou a comida em cima de um tonel virado e disse, sem olhar nos olhos dele: "Se precisar de mais, é só falar." E virou as costas. Elias olhou para o prato. Depois olhou para ela, que se afastava com aquele andar pesado e apressado de quem quer desaparecer. Ele não disse nada, mas não tirou os olhos dela até que sumisse atrás da casa. Nos primeiros dias, a rotina era mecânica. Marta levava comida, recolhia o prato e voltava. Não conversavam além do necessário. Elias agradecia com um aceno. Marta respondia com outro. Era um diálogo de gestos, um idioma de gente que aprendeu que palavras custam caro. Mas havia algo ali, debaixo dos silêncios, que nenhum dos dois sabia nomear. Elias começou a reparar que a comida vinha sempre bem feita. O arroz soltinho, o feijão temperado com um gosto que lembrava casa, a carne assada no ponto e sempre uma fruta de sobremesa. Num dia, encontrou debaixo do prato um guardanapo dobrado com cuidado, como se aquele gesto mínimo fosse uma carta que não precisava de palavras. No 5º dia, Pedro apareceu no curral. Ficou olhando Elias trabalhar de longe, com aquela curiosidade séria que só menino sem pai tem. Elias fingiu que não viu. Continuou batendo estaca, mas quando o menino se aproximou e perguntou: "Para que serve isso?" Elias parou, tirou o chapéu, limpou o suor da testa e respondeu com uma voz rouca que parecia vir de um lugar muito fundo: "Para manter junto o que quer se separar." Pedro sentou perto e ficou ali a tarde inteira. No dia seguinte voltou. E no outro. E no outro. Ana Luísa veio junto numa quarta-feira, trazendo um desenho que tinha feito de um cavalo. Torto, desproporcional, lindo do jeito que só desenho de criança é lindo. Elias olhou o desenho com uma atenção que a menina não estava acostumada a receber de adultos. "Bonito cavalo", disse. "Tem nome?" Ana Luísa sorriu. "Trovão." Elias devolveu o desenho e falou: "Trovão é nome de cavalo bravo. Esse aí tem cara de bravo." A menina saiu correndo para contar para Marta que o moço da cerca tinha gostado do trovão. Marta ouviu, sorriu e sentiu uma coisa estranha no peito. Uma espécie de calor que não vinha do fogão. Tomás foi o último a se aproximar. Um dia, escapou do cercadinho e foi cambaleando até o curral com as perninhas gordas e decididas. Quando Elias o viu, largou o martelo e ficou parado, olhando aquele pedaço de gente vindo na direção dele com os braços abertos. Tomás parou na frente dele, olhou para cima com os olhos enormes e disse: "Colo." Elias engoliu alguma coisa que não era comida. Olhou ao redor como se pedisse permissão a alguém que não estava ali. Depois se agachou, pegou o menino e o colocou no colo. Tomás encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, quieto, como se tivesse encontrado um lugar que já conhecia. Quando Marta apareceu procurando Tomás e viu aquela cena, parou. Não disse nada. Apenas ficou ali, com as mãos molhadas de água de louça, olhando um homem rude e calado segurando um menino que não era dele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E alguma coisa dentro dela, alguma coisa que estava trancada havia 32 anos, fez um barulho. Não foi um estalo. Foi mais como uma rachadura. Lenta, funda, irreversível. A partir daquele dia, as conversas começaram. Não de repente, não com intensidade, mas como a chuva fina que começa sem que ninguém perceba e de repente já molhou tudo. Marta levava o prato e ficava 1 minuto a mais. Depois 2, depois 5. Elias contava coisas da estrada, não com orgulho, mas com a honestidade cansada de quem já dormiu em muitos lugares e não chamou nenhum de lar. Falou dos filhos com a voz embargada. Falou da ex-mulher sem rancor, apenas com aquele tipo de tristeza que vem quando a gente aceita que perdeu algo que talvez nunca tenha sido nosso de verdade. Marta ouvia. E ouvir, ela sabia fazer melhor do que qualquer coisa.
Numa noite, depois que as crianças dormiram, Marta saiu pelos fundos e foi até o curral. Não sabia por quê. Não tinha desculpa, não tinha prato para levar, não tinha motivo que pudesse explicar a si mesma sem sentir vergonha. Elias estava sentado num banquinho consertando uma sela velha à luz de um lampião. Quando viu Marta se aproximar, não pareceu surpreso. Apenas afastou uma caixa para o lado, abrindo espaço. Ela sentou. E ficaram ali, em silêncio, ouvindo os grilos e o vento nos eucaliptos por quase 1 hora, sem dizer uma única palavra. E aquela hora foi a mais cheia que Marta já tinha vivido. Foi Dona Helena quem quebrou aquilo. Ela percebeu. Claro que percebeu. Mulheres como Helena percebem quando a atenção de alguém se desvia, mesmo que esse alguém seja apenas a empregada gorda que cuida dos filhos. Uma manhã, enquanto Marta arrumava a cozinha, Helena encostou no batente da porta e falou, com aquela voz mansa que cortava mais que faca. Marta, eu preciso te dizer uma coisa, por seu bem. Não fica se iludindo com esse homem. Eu sei que você é carente, coitada, e qualquer atenção parece amor. Mas olha pra você, olha bem. Você acha que um homem como aquele ia querer alguma coisa com você? Ele é educado, Marta. Educado. Não confunde educação com interesse. Marta não respondeu. Continuou secando o prato que já estava seco. As mãos tremiam, mas o rosto não. Ela tinha aprendido, desde criança, a tremer só por dentro. Helena continuou. Eu digo isso porque gosto de você. Você é boa no que faz. Mas cada um no seu lugar, né? Não vai se humilhar. Quando Helena saiu, Marta colocou o prato no armário, fechou a porta e ficou parada, olhando para as próprias mãos. Mãos que cozinhavam, que lavavam, que ninavam, que consertavam, que acariciavam crianças que não eram suas e que limpavam uma casa que nunca seria sua. Mãos que nunca foram seguradas por ninguém. Ela apertou uma contra a outra, forte, como se tentasse se abraçar com elas, e respirou fundo até a dor voltar para o lugar de sempre. Aquele canto escuro do peito, onde ela guardava tudo que não podia mostrar. Naquela noite, Marta não foi ao curral. Nem na seguinte, nem na outra. Elias notou. No terceiro dia, quando ela veio deixar o prato do almoço, ele a olhou de um jeito diferente. Não com pena. Marta reconhecia pena de longe. E aquilo não era pena. Era outra coisa. Era uma pergunta feita sem palavras. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tá, ela disse, e saiu rápido. Elias ficou olhando o prato. Dessa vez, não tinha guardanapo dobrado embaixo. 1 semana se passou nessa distância nova. As crianças continuavam indo ao curral e Elias continuava recebendo cada uma com aquela atenção grave e silenciosa que parecia curar alguma coisa nelas que nenhum adulto tinha percebido que estava quebrada. Pedro começou a ajudar com as cercas, segurando o arame enquanto Elias grampeava. Ana Luísa levava desenhos todos os dias. Agora não era só o trovão. Era uma família inteira de cavalos, com nomes e histórias. E Tomás continuava pedindo colo com a regularidade de quem pede oxigênio. Marta via tudo de longe. Da janela da cozinha, da porta da lavanderia, do canto do varal. Via e sentia aquela coisa crescer no peito. Aquele calor que não vinha do fogão, aquela dor que não vinha da humilhação, aquele desejo que ela nunca se permitiu nomear. Ser parte de algo. Pertencer. Ser escolhida. Não por obrigação, não por falta de opção, não por caridade. Ser escolhida porque alguém olhou para ela e viu alguma coisa que valia a pena. Mas as palavras de Helena tinham feito seu trabalho. Estavam ali, como pregos na madeira, segurando tudo no lugar. Olha para você. Você acha que um homem ia querer alguma coisa com você? Numa sexta-feira à tarde, aconteceu algo que mudou a direção de tudo. Dona Helena recebeu uma ligação e precisou viajar às pressas para a capital. A mãe dela tinha caído e quebrado o fêmur. Helena arrumou a mala em 20 minutos, deu instruções rápidas a Marta sobre as crianças e, antes de sair pela porta, olhou para ela com um aviso nos olhos. Cuida dessa casa e cuida de você. O cuida de você não era cuidado. Era ameaça. Helena partiu. E a fazenda ficou estranhamente leve, como se alguém tivesse aberto uma janela que estava fechada há anos. As crianças perceberam. Pedro sorriu mais. Ana Luísa cantou enquanto desenhava. Tomás dormiu sem chorar pela primeira vez em semanas. Na primeira noite sem Helena, Marta fez o jantar e, sem pensar muito, ou pensando demais, mas fingindo que não, fez um prato a mais. Colocou a comida numa bandeja, cobriu com um pano de prato limpo e levou até o curral. Elias estava sentado no mesmo banquinho, remendando uma luva de couro. Quando viu Marta, levantou os olhos devagar, e nos olhos dele havia algo que parecia alívio. Ela colocou o prato na caixa ao lado dele. Desta vez, não virou as costas. Ficou ali, de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, como quem não sabe o que fazer com elas. Elias olhou para ela, olhou para o prato e disse: Senta. Ela sentou. Comeram juntos, ele no banquinho.
ela na caixa. O lampião jogava uma luz amarela nos dois, e as sombras que se formavam na parede eram grandes e próximas, como se os corpos deles, na versão projetada pela luz, já soubessem o que os corpos de verdade ainda não tinham coragem de fazer. "Por que você parou de vir?" Ele perguntou sem rodeio, sem delicadeza calculada, com a sinceridade bruta de quem não aprendeu a disfarçar. Marta olhou para o chão. "Achei que estava incomodando." "Quem disse isso?" Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi resposta suficiente. Elias terminou de mastigar, colocou o prato de lado e ficou um tempo olhando para as próprias botas. Depois falou, devagar, como quem pisa em terreno que pode ceder. "Eu passei a vida inteira sendo tratado como ferramenta. Chego num lugar, faço o serviço, vou embora. Ninguém pergunta meu nome. Ninguém pergunta se estou bem, ninguém encosta. Eu já acostumei com isso. Mas aí eu cheguei aqui e tinha uma mulher que trazia comida com gosto de casa e 3 crianças que corriam para me ver como se eu fosse alguém. E tinha você, sentada ali do lado, quieta. E eu sentia que pela primeira vez em muitos anos eu estava num lugar onde eu queria ficar." Marta não olhou para ele. Se olhasse, ia chorar. E ela tinha medo de que, se começasse a chorar, nunca mais parasse. "Eu não sou bonita," ela disse, quase sem voz. "Eu sei o que eu sou. Eu sei o que as pessoas veem quando olham para mim. Eu não sirvo para nenhum homem. Não sirvo para ser esposa, nem namorada, nem nada disso. Eu sei cuidar de criança. Sei cozinhar. Sei limpar. Sei ficar quieta. É o que eu sei fazer." Elias deixou o silêncio ficar ali entre eles por um momento. Depois se virou para ela e disse, com a voz mais grave e mais mansa que Marta já tinha ouvido sair de um ser humano: "Eu não estou procurando uma mulher bonita. Eu já tive isso. E ela foi embora quando o dinheiro acabou. Eu estou procurando uma mulher que faça eu querer ficar. E toda vez que eu como a comida que você faz, toda vez que eu vejo você com aquelas crianças, toda vez que eu lembro de você sentada ali naquela caixa, quieta, do meu lado, sem pedir nada, sem cobrar nada, eu penso, essa mulher é o lugar onde eu queria morar." Marta levantou os olhos. E pela primeira vez em 32 anos, olhou diretamente nos olhos de um homem que estava olhando diretamente para ela. Não para o corpo dela, não para o tamanho dela, não para o que faltava ou sobrava, para ela, para aquilo que ela era quando ninguém estava medindo, e chorou. Não do jeito discreto que ela conhecia. Chorou como quem abre uma represa. Chorou com o corpo inteiro, com as mãos no rosto, com os ombros tremendo, com um som que vinha de um lugar tão antigo e tão fundo que parecia pertencer a outra vida. Chorou por cada vez que foi ignorada, por cada vez que foi comparada, por cada vez que comeu sozinha no fundo da cozinha, por cada vez que olhou para o espelho redondo do quarto de depósito e desviou os olhos, por cada vez que sorriu quando queria gritar, por cada vez que disse "tá tudo bem" quando nada estava. Elias não a abraçou. Não de imediato. Ficou ali, perto, esperando, como quem sabe que certas dores precisam de espaço para sair. Quando o choro de Marta começou a diminuir, quando virou apenas respiração entrecortada e soluços espaçados, ele estendeu a mão, aquela mão grande, calejada, suja de terra e graxa, e colocou sobre a mão dela, só isso, uma mão sobre a outra. E Marta sentiu aquele toque percorrer o corpo inteiro como se fosse a primeira vez que alguém confirmava que ela existia. Ficaram ali até o lampião quase apagar. Não se beijaram. Não precisaram. O que aconteceu naquela noite foi maior que um beijo, mais íntimo que qualquer toque. Foi o reconhecimento de 2 solidões que finalmente se encontraram e disseram sem precisar de palavras: "Eu vejo você." Nos dias que se seguiram, a fazenda se transformou de um jeito que não se podia medir com os olhos, mas que se sentia com o corpo inteiro. Marta cozinhava cantando. Não alto, não para ninguém ouvir. Mas cantava, e esse fato sozinho já era uma revolução silenciosa. As crianças passavam as tardes no curral, e agora Marta ia junto. Sentava na caixa, que Elias tinha lixado e coberto com um pedaço de couro velho para ficar mais confortável. E ficava ali enquanto Pedro aprendia a aprender arame. Ana Luísa desenhava cavalos cada vez mais bonitos, e Tomás dormia no colo de Elias, ou no colo dela, alternando entre os dois como se fossem 2 metades do mesmo lugar. Elias não era homem de gestos grandes, mas começou a aparecer na porta da cozinha de manhã cedo, antes de começar o trabalho, só para dizer bom dia, com um aceno e tomar o café que Marta deixava pronto para ele numa caneca azul que ela separou só para isso. Um dia, trouxe do mato um ramo de flor do campo, uma flor simples, amarela, que nascia entre as pedras, e colocou em cima da caixa, onde Marta sentava. Não disse nada, não precisava. Marta viu a flor, segurou com as 2 mãos e guardou dentro do livro de receitas da mãe, entre a página do bolo de fubá e a do arroz doce. Tudo parecia caminhar para um lugar bom, um lugar possível. Não perfeito, não grandioso, mas real. E real era mais do que Marta jamais tinha ousado querer. Helena voltou num domingo.
Chegou com o carro cheio de sacolas, o humor escurecido por 2 semanas cuidando de uma mãe que a tratava com a mesma indiferença que ela tratava Marta. Entrou em casa, olhou ao redor com olhos de fiscal e percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Não na casa. A casa estava impecável, mais limpa do que nunca, a comida pronta, as crianças banhadas e penteadas. O que mudou foi Marta. Helena não sabia dizer exatamente o que era, mas algo no jeito como Marta se movia, como segurava os ombros, como olhava, era diferente. Havia uma verticalidade nela que não existia antes, uma presença. Helena não gostou. Na segunda-feira de manhã, Helena foi até o curral ver o andamento do serviço. As cercas estavam quase prontas. Faltava apenas o trecho da divisa com o rio. Elias explicou o que faltava com poucas palavras. Helena ouviu, assentiu, e então, como quem não quer nada, perguntou: "A Marta está te tratando bem? Levando comida direitinho?" "Sim", disse Elias. "Dona Marta é muito atenciosa." "Dona Marta?" Helena repetiu, saboreando a palavra como se fosse azeda. "Você chama ela de dona?" Elias não respondeu. Voltou a trabalhar. Helena voltou para casa com os maxilares travados. Naquela noite, enquanto Marta dava banho em Tomás, Helena apareceu no banheiro e disse sem aviso: "Ele vai embora semana que vem. Quando a cerca ficar pronta, ele vai. E vai fazer isso que homens como ele fazem. Vai para o próximo serviço, na próxima fazenda, e não vai lembrar do seu nome em 2 meses. Então, pelo amor de Deus, Marta, acorda. Não se faz de idiota." Marta continuou ensaboando Tomás. "Eu sei que ele vai", disse, com uma calma que surpreendeu a ela mesma. "Eu sempre soube." "Então por que está fazendo essa cara de boba?" Marta parou, olhou para Helena e, pela primeira vez em 5 anos, falou com uma voz que não pedia desculpa por existir. "Porque mesmo que ele vá, mesmo que eu nunca mais veja ele, eu vou saber que alguém me olhou e viu alguma coisa. E isso é mais do que eu tive a vida inteira nesta casa." Helena abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não disse nada. Saiu do banheiro com o rosto de quem levou um tapa sem que ninguém tivesse levantado a mão. Os últimos dias de Elias na fazenda passaram com a velocidade cruel que o tempo tem quando a gente quer que ele pare. As cercas foram fechadas, os postes alinhados, o arame esticado. O trabalho ficou bonito, firme, feito com a precisão de quem coloca nas coisas que constrói o mesmo cuidado que gostaria de ter recebido. Na véspera de ir embora, Elias pediu para falar com Marta. Encontraram-se atrás da casa, perto do tanque de lavar roupa, num fim de tarde em que o céu estava tão vermelho que parecia que alguém tinha derramado tinta sobre o mundo. Elias estava de chapéu na mão. Marta nunca tinha visto ele sem chapéu. A cabeça era parcialmente calva, com os cabelos grisalhos grudados pela marca do chapéu, e ele parecia menor, mais vulnerável, mais humano. Ele ficou um tempo olhando para o chão, organizando palavras que claramente não vinham com facilidade. "Eu vou terminar um serviço em Goiás. Vai levar uns 40 dias. Depois tenho outro em Minas. Mais uns 30. Eu tenho uma terra pequena perto de Araguari. Não é grande, não é bonita, não tem quase nada. Tenho uma casa que precisa de reforma, um pasto que precisa de limpeza e um silêncio que precisa de alguém para dividir." Ele levantou os olhos. "Eu não sei falar bonito, não sei fazer promessa. Já fiz promessa antes e não consegui cumprir, e isso me comeu por dentro. Mas eu posso dizer o que eu sei. Eu sei que eu quero voltar. Eu sei que eu quero que você esteja lá quando eu voltar. E eu sei que aquela terra lá não é nada sozinha, mas com você ela pode ser alguma coisa." Marta não disse sim. Não disse não. Disse: "Eu preciso de tempo." "Eu sei", disse Elias. "Eu não estou pedindo pressa. Estou pedindo licença para esperar." E foi a coisa mais bonita que alguém já tinha dito a Marta. Elias partiu na manhã seguinte, antes do sol, como Marta costumava acordar, na hora em que a escuridão é mais gentil. Marta ouviu o caminhão ligar, ouviu o motor engasgar 2 vezes, ouviu as rodas na terra e ouviu o silêncio que veio depois. Um silêncio que pesava diferente de todos os outros silêncios que ela conhecia, porque esse era cheio, não vazio. As semanas que se seguiram foram estranhas. A fazenda voltou à rotina de antes, mas Marta não. Algo nela tinha se deslocado, como um móvel que muda de lugar e faz o cômodo inteiro parecer diferente. Ela ainda acordava cedo, ainda cozinhava, ainda cuidava das crianças com o mesmo amor desmedido de sempre. Mas agora havia uma inquietação nos gestos, uma pergunta que ela se fazia toda noite antes de dormir, olhando para o espelho redondo, não mais desviando os olhos, mas olhando de frente, devagar, tentando ver o que Elias tinha visto. Pedro perguntava quando o moço da cerca ia voltar. Ana Luísa guardava desenhos novos numa pasta, para quando ele vier. Tomás olhava para o curral vazio e dizia: "Colo?", com aquela voz de quem não entende por que as pessoas vão embora. Helena percebeu tudo, claro, e em vez de atacar, mudou de estratégia. Começou a ser gentil, assustadoramente gentil. Elogiou a comida de Marta, deu a ela uma tarde de folga.
Comprou um vestido, largo, escuro, sem forma, e disse que era um presente. Marta aceitou tudo com educação e desconfiança. Conhecia aquela gentileza. Era a gentileza de quem quer manter alguém no lugar. 2 meses depois, uma carta chegou. Não pelo correio. Foi entregue por um caminhoneiro de passagem que parou na fazenda para pedir água. Tenho uma encomenda para uma tal de Dona Marta, disse o homem, estendendo um envelope amarelado e amassado. Marta pegou a carta com as 2 mãos, levou para o quarto dos fundos, sentou na cama e abriu. A letra era torta, apertada, de quem não tem costume de escrever. Havia erros de português, palavras riscadas e reescritas, uma mancha que podia ser café ou podia ser outra coisa. A carta dizia: Marta, terminei o serviço de Goiás. Tô indo para Minas agora. A terra continua lá? Limpei o pasto, consertei o telhado da casa, coloquei uma cortina na janela do quarto. Azul, porque me lembrei que a caneca que você separava para mim era azul. Não sei se você decidiu, não sei se vai querer, mas a porta tá aberta e eu tô esperando, não com pressa, com esperança. Elias. Marta leu 3 vezes. Na terceira, não conseguiu mais enxergar as letras porque os olhos estavam embaçados. Dobrou a carta, colocou dentro do livro de receitas da mãe, entre a flor amarela seca e a receita de arroz doce, e ficou sentada na beira da cama por um longo tempo, ouvindo seu próprio coração fazer um barulho que ela finalmente reconheceu. Não era medo, era coragem tentando nascer. Levou mais 2 semanas para Marta tomar a decisão. Não porque tivesse dúvidas sobre Elias, mas porque tinha dúvidas sobre si mesma. A vida inteira lhe ensinara que ficar era mais seguro que ir, que conformar-se doía menos que arriscar-se, que mulheres como ela não tinham o direito de querer mais. Cada dia, a voz de Helena se misturava com a voz da mãe, com a voz das professoras, com a voz dos colegas de escola, com a voz do mundo inteiro dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Fique onde você está. Não tem outro lugar para você. Mas havia os olhos de Elias, e havia a caneca azul, e havia uma cortina da mesma cor numa janela, em Araguari, e havia uma porta aberta. Foi Pedro quem a ajudou a decidir, sem saber. Uma noite, enquanto Marta o colocava na cama, o menino segurou a mão dela e disse: Tata, por que você não vai ser feliz? Eu sou feliz aqui com vocês, disse Marta. Pedro olhou para ela do jeito que crianças de 9 anos olham quando sabem que o adulto está mentindo. Você é boa aqui, mas não é feliz. Feliz é diferente. Marta apagou a luz. Ficou no escuro, segurando a mão do menino até ele dormir. E quando ele dormiu, ela ficou mais um pouco, olhando para o teto que não era seu, ouvindo o ventilador que não era seu, sentindo a cama que não era sua, na casa que nunca seria sua, e entendeu que Pedro tinha razão. Ser boa não era o mesmo que ser feliz. E ela tinha passado a vida inteira confundindo uma coisa com a outra. Na manhã seguinte, Marta foi falar com Helena. Encontrou-a na varanda, tomando café, folheando uma revista. Dona Helena, eu preciso dizer uma coisa. Helena abaixou a revista. Fala. Eu vou embora. O silêncio durou 5 segundos, mas pareceu 5 minutos. Helena colocou a xícara na mesa com cuidado excessivo, como se o cuidado com a xícara fosse o único controle que tinha sobre a situação. Embora para onde? Para Araguari. Helena soltou uma risada curta, seca, sem humor. Para ir atrás daquele homem. Para ir atrás de mim. Helena olhou para ela. E por um instante, apenas um instante, algo passou pelo rosto dela que não era raiva, nem desprezo, nem sarcasmo. Era outra coisa. Algo que se parecia muito com inveja. A inveja de quem nunca teve coragem de fazer o que Marta estava fazendo. A inveja de quem ficou presa numa vida confortável e chamou isso de sabedoria. E as crianças? Disse Helena, e pela primeira vez a voz dela rachou. As crianças são suas, dona Helena. Sempre foram. Eu só cuidei delas enquanto a senhora não conseguia. Agora a senhora vai ter que conseguir. Helena engoliu. Abriu a boca como se fosse dizer algo cortante, algo que colocasse Marta de volta no lugar. Mas olhou para aquela mulher de pé na varanda, com as mãos cruzadas na frente do corpo, com o queixo levantado de um jeito que ela nunca tinha visto antes, e não encontrou as palavras. Porque Marta não estava mais pedindo. Estava informando. E há uma diferença enorme entre uma mulher que pede e uma mulher que informa. E Helena sentiu essa diferença, como quem sente uma mudança no vento. A despedida das crianças foi a parte mais difícil. Pedro não chorou. Ficou com o rosto sério, apertando os lábios, segurando tudo, como Marta lhe a ensinou sem querer. Ana Luísa chorou e deu a ela a pasta de desenhos inteira, incluindo o trovão original. Tomás não entendeu. Esticou os braços e disse, Tata, com aquela voz que era uma oração. E Marta o segurou apertado.
Respirou o cheiro dele, gravou aquele peso nos braços e devolveu para Helena com uma dor que ela sabia que ia carregar para sempre, mas que era diferente das outras dores. Essa era uma dor limpa, uma dor de quem escolheu. Marta partiu num ônibus que saía às 6 da manhã de São Roque das Palmeiras. Levava uma mala pequena, o livro de receitas da mãe, a pasta de desenhos de Ana Luísa e a carta de Elias dobrada no bolso do vestido. Quando o ônibus saiu da rodoviária, ela olhou pela janela e viu a cidade diminuir, as casas ficarem menores, os campos se abrirem e sentiu uma vertigem que não era medo. Era a sensação de quem está se movendo pela primeira vez depois de uma vida inteira parada. A viagem durou 9 horas. Marta dormiu em alguns trechos, acordou em outros, comeu um pão com manteiga que tinha embrulhado na véspera e olhou pela janela com a atenção de quem está vendo o mundo pela primeira vez. Em algum ponto, entre Uberlândia e Araguari, o campo mudou de cor, ficou mais verde, mais aberto. E ela pensou que talvez aquilo fosse um sinal, ou talvez fosse apenas campo, e que talvez não importasse a diferença. Chegou a Araguari no fim da tarde. Desceu do ônibus com as pernas dormentes e o coração acordado demais. Perguntou no comércio se alguém conhecia um homem chamado Elias, que tinha uma terra nas redondezas. O segundo homem a quem perguntou conhecia. O Elias da cicatriz? Conhece sim. A terra dele é ali para cima, uns 12 quilômetros. Estrada de terra, segunda entrada à direita depois da ponte do córrego. Conseguiu uma carona com um senhor que levava leite numa caminhonete. O homem não fez perguntas. Deixou-a na segunda entrada à direita depois da ponte, como indicado, e seguiu em frente. Marta ficou sozinha na estrada de terra com a mala na mão, olhando para um caminho que subia entre 2 morros cobertos de capim. O sol estava baixo, dourado, e jogava uma luz comprida sobre tudo, fazendo cada coisa, cada árvore, cada pedra, cada folha, parecer mais nítida, mais real, mais presente do que o normal. Ela subiu o caminho devagar. Não por cansaço, por respeito ao momento. Queria sentir cada passo. Queria que seus pés registrassem aquela terra nova, aquele chão que talvez viesse a ser seu, aquele lugar que ainda não tinha nome, mas que já tinha uma cortina azul na janela. Quando chegou ao topo do morro, viu a casa. Pequena, de alvenaria simples, com telhado recém-consertado que brilhava na luz do fim de tarde. Havia um varal com uma camisa e uma calça penduradas. Um cachorro magro dormia na varanda. E havia, de fato, uma cortina azul na janela do quarto. Elias estava de costas, perto de um tanque de água, lavando as mãos. Não a viu chegar. Não a ouviu. Foi o cachorro que levantou a cabeça primeiro, farejou o ar e latiu uma vez. Um latido preguiçoso e curioso. Elias se virou e viu Marta. De pé no topo do morro, com a mala na mão, o vestido amassado da viagem, o cabelo solto pelo vento, a luz do sol batendo nas costas dela e desenhando uma silhueta que, naquele momento, naquela exata configuração de luz e sombra e distância, era a coisa mais bonita que Elias já tinha visto em toda a sua vida. Ele não correu, não gritou, não fez nada do que os filmes mostram, apenas ficou parado, com as mãos molhadas, olhando para ela, e sorriu. Um sorriso que começou nos olhos e desceu para o rosto inteiro, devagar, como amanhecer. Marta largou a mala no chão e caminhou até ele. Quando chegou perto o suficiente para sentir o cheiro de terra e sabão que vinha dele, Marta disse com a voz firme e trêmula ao mesmo tempo, como uma ponte que balança, mas não cai. Eu vim. Elias pegou as mãos dela, aquelas mãos grandes, grossas, rachadas, e as segurou com as suas, que eram iguais. Mão de trabalhador segurando mão de trabalhadora. Mão de quem foi ferramenta segurando mão de quem foi invisível. E disse: Eu sei, a porta estava aberta. Não se beijaram naquele momento. Ficaram ali, de mãos dadas, olhando um para o outro com a quietude de quem não precisa de mais nada, porque tudo que era necessário já estava acontecendo. O cachorro voltou a dormir. O sol continuou descendo, o vento fez a cortina azul balançar na janela, como se a casa respirasse. Mais tarde, muito mais tarde, quando a noite já tinha caído e as estrelas tinham aparecido com aquela intensidade que só existe longe das cidades, Marta estava sentada na varanda da casa dela, com uma caneca de café nas mãos. Elias estava ao lado, no silêncio confortável que eles tinham construído juntos e que agora tinha um endereço. De dentro da casa vinha um cheiro de arroz, porque Marta já tinha encontrado a cozinha. Já tinha organizado os mantimentos, já tinha começado a transformar aquelas paredes em algo que se parecia com um lar. Ela olhou para o céu e pensou em Pedro, em Ana Luísa, em Tomás. Pensou nas mãos de Tomás esticadas, dizendo Tata, e sentiu a dor que tinha prometido carregar. Pensou em Helena, sozinha com os filhos pela primeira vez de verdade, e não sentiu raiva. Sentiu uma compaixão estranha, a compaixão que nasce quando a gente finalmente se liberta de quem nos prendia e percebe que essa pessoa também estava presa. Pensou na mãe, no livro de receitas, na flor amarela seca entre as páginas, na imagem de Nossa Senhora que tinha pendurado na parede do quarto novo,
o quarto com a cortina azul, no espelho redondo que tinha ficado na fazenda e em como não sentia mais falta dele, porque agora tinha olhos que faziam o trabalho que o espelho nunca soube fazer. No que tá pensando? Perguntou Elias. Marta tomou um gole de café, olhou para ele e disse uma verdade tão simples que doía de tão bonita. Tô pensando que a vida inteira eu achei que não servia para nada, que eu era grande demais, feia demais, invisível demais. E agora eu tô aqui, sentada na minha varanda, do lado de um homem que colocou uma cortina azul na janela porque lembrou da caneca que eu separei para ele. E eu tô pensando que talvez o problema nunca tenha sido eu. Talvez o problema fosse o lugar. Elias não disse nada, apenas esticou o braço e passou por cima dos ombros dela. E Marta encostou a cabeça no ombro dele. Aquele ombro onde Tomás tinha me encostado a cabeça meses atrás, e sentiu o peso do próprio corpo pela primeira vez, não como fardo, mas como presença, como algo que existia, que ocupava espaço, que tinha valor. O vento passou entre os morros levantando um cheiro de terra molhada, embora não tivesse chovido. Os grilos cantavam com aquela regularidade que parece oração. O cachorro roncava na varanda, e a cortina azul balançava na janela de uma casa pequena, simples, imperfeita, onde duas pessoas que o mundo tinha esquecido finalmente se lembraram uma da outra e ficaram ali, juntos, no lugar certo.